Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai começar a sequência aí de aulas da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? A gente vai dividir aí em etapas para não ficar tão massivo o estudo, tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que vai ter surpresa no final. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber essa surpresa, tá? Muito obrigado, bons estudos a todos e vamos para a aula. Fala galera do YouTube, fala concurserianos de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos voltando aqui com a aula 6 da Lei Orgânica do município de São João de Meriti. Hoje a gente vai falar aqui dos vereadores, né? O que é que ele pode, o que é que não pode. Lembrando que na descrição aqui embaixo você tem 50 questões da Lei Orgânica com comentários e com gabarito direcionado para Banquian, tá? As questões são direcionadas para Banquian. Se você quiser solicitar questões de outras bancas, se você está fazendo um outro concurso, é só entrar em contato com a nossa equipe. Meu WhatsApp pessoal vai ficar aqui embaixo também na descrição, que a gente elabora essas questões, tá? Inclusive eu vou mostrar um áudio aí que eu recebi agora aqui de uma pessoa que comprou nossas questões. Vou te mostrar aí agora, só você ouvir. Ótimo, eu adorei, amei seu conteúdo, com a resposta. Aí embaixo tem especificando as respostas, amei tudo. Queria agradecer aí a nossa aluna Priscila pelo feedback. Agradecemos bastante aí a sua atenção e o seu carinho aí pelos nossos produtos, tá bom? Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e que você consiga atingir seu objetivo. Valeu. Então beleza, voltamos aqui para a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, artigo 25. Os vereadores não podem. O que é que os vereadores não podem? Aqui no inciso 1, ele diz o seguinte, ó, desde a expedição do diploma, quando ele recebe lá o mandato de vereador, né, ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Isso significa que desde quando ele entra, né, desde quando ele recebe a diplomação, é o ato que atesta a eleição, né, do vereador, ele não pode firmar ou manter contrato com determinadas entidades públicas ou empresas, né? Essa restrição, ela impede que o vereador mantenha contratos ou faça novos contratos com instituições públicas ou privadas, né, que prestam serviços públicos no município, exceto em situações que o contrato segue cláusulas uniformes. Ou seja, ele não pode manter um contrato de pessoa jurídica de direito público com a administração indireta, tá? Beleza? Aqui na B diz o seguinte, ó, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad natum, nas entidades constantes da linha anterior. Então aqui o vereador também não pode aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego remunerado em entidades públicas ou empresas concessionárias de serviço público do município. A expressão demissíveis ad natum significa que o cargo pode ser demitido a qualquer momento, sem necessidade de justificativa. Essa restrição também visa evitar possíveis conflitos de interesse e favorecimento. Beleza? Vamos seguir aqui. Artigo 25. Os vereadores também não podem, então aqui é a segunda parte, ó, desde a posse, ser proprietário, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público municipal ou nelas exerça função remunerada. Então o vereador ele não pode ser proprietário, nem controlador
nem diretor de empresas que tenha contrato com o serviço público, né? Então, ele não pode assim ter uma parceria. Isso significa que o vereador ele não pode ter qualquer tipo de vínculo profissional ou comercial com empresas que estejam contratadas pelo poder público municipal, com o objetivo de evitar conflitos de interesse, favorecimentos indevidos. Então, existe uma exceção, né? A exceção é quando o contrato obedecer à cláusula uniformes, tá? Aqui a B, ocupar cargos ou função que sejam demissíveis ad natum nas entidades referidas do inciso 1A, que é esse daqui de cima, tá? Então, isso significa, uma vez eleitos para o cargo de vereador, eles não podem assumir cargos ou funções nessas entidades, caso esses cargos possam ser extintos a qualquer momento sem justa causa. Isso vai evitar novamente conflitos de interesse e garantir a independência do poder legislativo em relação ao poder executivo. Beleza? Então aqui na C tem patrocinar causa. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. Ou seja, a pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público municipal. Isso significa que os vereadores não podem atuar como advogados, prestar serviços jurídicos ou mesmo patrocinar de alguma forma processos e que sejam essas entidades tenham interesse, né? Então, o objetivo dessa vedação, mais uma vez, é evitar evitar conflitos de interesse e garantir a imparcialidade e a independência do vereador em relação às entidades. E o D, ser titular de mais de um cargo ou mandato político eletivo. Então, esse item proíbe que o vereador de serem titular de mais um cargo ou mandato político eletivo simultaneamente. Ou seja, um vereador não pode ocupar, por exemplo, o cargo de prefeito ou deputado, ao mesmo tempo que exerce seu mandato de vereador. Essa medida, com certeza, visa a dedicação exclusiva do vereador ao cargo para qual foi eleito, né? E impede, mais uma vez, o conflito de interesse e a falta de comprometimento com as atividades legislativas. Então ele fica focado na missão. Vamos lá no artigo 26. Agora ele perde o mandato, o vereador perde o mandato se ele fizer isso daqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que é que ele perde aqui. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Então, isso significa que se o vereador violar qualquer uma das restrições impostas no artigo anterior, que foi o artigo 25, ele pode ser destituído do cargo. Portanto, é importante que o vereador cumpra rigorosamente as disposições legais e éticas que regulam o exercício do seu mandato. Aqui no inciso 2, causa cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, se o vereador, por exemplo, ele determina que o vereador ele pode perder o mandato caso o seu procedimento seja considerado incompatível com o decoro parlamentar. Decoro é um termo latino que se refere à dignidade, ao decoro, à moral, às boas maneiras que se espera de um representante do povo. Portanto, o vereador pode ser destituído do seu mandato, ou seja, pode ser exonerado, expulso, se tiver um comportamento indecoroso que vá contra os valores éticos e morais esperados de um político. A interpretação exata do que é considerado indecoroso pode variar entre as diferentes instâncias e jurisdições, tá, galera? Beleza, o 3 diz aqui, ó, o vereador ele perde o mandato que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada.
Então, essa é uma regra que estabelece a obrigatoriedade da presença do vereador nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Caso o vereador não compareça a pelo menos 1/3 das sessões ordinárias, ele pode perder o mandato, a menos que haja uma justificativa plausível, né, aceitável para sua ausência, como uma licença médica ou uma missão autorizada pela Câmara, tá? O quarto diz o seguinte, ó, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, o direito político é um conjunto de direitos que assegura aos cidadãos o exercício da cidadania e a participação no processo político. Então, o mandato do vereador é exercido por um cidadão que deve ter seus direitos políticos preservados, ou seja, não pode estar suspenso ou ter sido cassado. Se isso ocorrer, o vereador perde o seu mandato também. Quando decretar justiça eleitoral nos casos constitucionalmente previstos. A justiça eleitoral, nesse caso aqui, é responsável por fiscalizar as eleições e garantir a regularidade do processo eleitoral. Quando o vereador é eleito, ele assume um mandato que deve ser exercido de forma regular e em conformidade com as leis e a Constituição. Caso a Justiça Eleitoral verifique alguma irregularidade ou violação da legislação eleitoral pelo vereador, ela pode decretar a perda do seu mandato também. Maravilha? Vamos aqui ao quinto. Quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos constitucionalmente previstos. Não, acho que eu já li esse, né? Então é o 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado. Então os vereadores, como qualquer cidadão, estão sujeitos às leis criminais, né? Todo mundo já sabe disso. Se o vereador for condenado a um processo criminal e essa condenação for confirmada em última instância, ou seja, a sentença foi transitada em julgado, ele pode perder o mandato. A perda do mandato neste caso se dá porque a condenação criminal pode indicar que o vereador não tem condições de exercer o mandato de forma adequada e em conformidade com as leis e a Constituição. Eu não vou comentar aqui coisas que aconteceram no nosso cotidiano, porque senão vai fugir muito do assunto. Então eu vou ficar focado naquilo que você deve estudar, tá? Porque já aconteceu de candidatos, se for ser transitado em julgado, ser preso e voltar a ser um vereador, um presidente. Então, eu não vou entrar nessa pauta, tá? Beleza. Artigo 27, ó. Não perde o mandato o vereador. Agora, essa é a parte que ele não perde. Investido no cargo de secretário municipal, né? Isso significa investido no cargo de secretário municipal. Isso significa, caso um vereador seja nomeado para o cargo de secretário municipal, ele não perderá o mandato de vereador. Por quê? Porque nesse caso ele passa a ocupar um cargo no executivo e não pode ser prejudicado por essa nomeação. O 2 diz o seguinte, ó. Ele não perde o mandato se ele for licenciado pela Câmara por motivo de doença ou por tratar sem remuneração ou para tratar sem remuneração de assunto de seu interesse particular, desde que neste caso o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Se o vereador precisar se afastar do cargo por motivo de doença ou para tratar de algum assunto particular, sem receber remuneração, ele não vai receber remuneração. Ele pode solicitar uma licença à Câmara Municipal. Nesse caso, ele não perderá o mandato, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, como foi falado. É importante a gente ressaltar que a licença precisa ser solicitada e aprovada pela Câmara Municipal, garantindo a transparência e a legalidade do processo. Parágrafo 1. O suplente deve ser convocado em todos os casos de vaga ou licença. Opa, voltar aqui. Então, ou seja, quando o vereador titular se afastar do cargo por algum motivo, o suplente deve assumir o seu lugar, tá? Na hipótese do inciso 1, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Nessa situação,
o vereador pode optar por receber a remuneração do seu mandato ou a remuneração do cargo de secretário municipal, mas não pode receber as duas ao mesmo tempo. Beleza? Respira, calma, tudo vai dar certo. Então, vamos ficar tranquilos, ficar relaxado e vamos focar na missão. O importante é o foco na missão. Vamos lá. Aqui o 28 ele diz o seguinte: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então, aqui no parágrafo 1 ele diz o seguinte: ó, desde a expedição do diploma, o vereador da Câmara Municipal não poderão, os vereadores da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, nem prévia licença da casa. Então, o que que diz isso aqui, né, do parágrafo 1? Ele diz o seguinte: isso significa que em casos de acusação criminal, a Câmara Municipal deve autorizar o procedimento. Não, desculpa. Aqui ele está dizendo que o vereador ele não vai poder ser preso, salvo se ele for pego em flagrante em crime inafiançável, né? Só nesses casos. Então, o vereador não pode ser preso e nem processado criminalmente, sem prévia licença da Casa Legislativa. Então, em caso de acusação criminal, a Câmara Municipal deve autorizar o prosseguimento. Ela ainda vai autorizar o prosseguimento do processo judicial, tá? Os vereadores são invioláveis. O indeferimento do pedido de licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, o parágrafo 2, ele diz que o indeferimento do pedido de licença ou ausência de deliberação da Câmara sobre o pedido de licença suspende a prescrição enquanto durar o mandato do vereador, tá? Então, por fim, no parágrafo 3, no caso de flagrante de crime inafiançável, os atos serão remetidos dentro de 24 dias à Câmara Municipal, a fim de que esta, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Tá? Isso significa que a Câmara pode autorizar a prisão do vereador em caso de flagrante de crime inafiançável, mas deve deliberar sobre o assunto por meio de votação secreta. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. No parágrafo 4, as imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio. Só pode ser suspensa mediante voto de 2/3 dos membros da casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara Municipal, que sejam incompatíveis com a execução da medida, tá? Isso significa que, mesmo em situações de estado de sítio, por exemplo, os vereadores ainda terão suas imunidades garantidas. Ou seja, eles não podem ser processados ou presos sem autorização prévia da Casa Legislativa, exceto em casos de flagrante de crime inafiançável. No entanto, se um vereador cometer um ato fora do recinto da Câmara Municipal que possa prejudicar as medidas adotadas durante o estado de sítio, a suspensão da imunidade pode ser votada pela maioria dos membros da casa. Beleza? Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão de mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberem informações. Então, aqui isso significa que se um vereador obtiver informações no exercício de suas funções, ele não pode ser obrigado a revelar essas informações em um tribunal ou qualquer outro lugar, tá? Essa é uma medida para garantir a independência e a autonomia dos vereadores no desempenho de suas funções legislativas. Maravilha? Hoje a gente fica por aqui. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo das 50 questões da Lei Orgânica. Se você quiser comprar, é só clicar no link aqui embaixo. Lembrando que a gente tem uma série de questões que você pode solicitar à nossa equipe, tanto na parte de professor, de auxiliar administrativo, orientador social,
a gente tem todas as matérias, todas as questões de todas as matérias dessas áreas. Então, se você quiser solicitar, tem o nosso site, tem o meu WhatsApp, você pode deixar um comentário se você quiser, a gente entra em contato com você e manda as questões exclusivas. Elas são criadas, as questões você não vai encontrar em lugar nenhum. A nossa equipe pega a sua banca, pega as provas anteriores, estuda as provas e elabora as questões. Então são questões exclusivas, tá? Você ainda tem o audiobook grátis de como memorizar qualquer coisa, ele está aqui na descrição também. Eu vou deixar essa aula que eu acabei de dar aqui para você no PDF, né? Você pode também baixar de graça. E é isso aí, beleza? A gente vai voltar para dar mais aulas sobre a lei orgânica e sobre outras matérias também, tá bom? Então, uma boa sorte para você, que você continue no foco, que você continue empolgado em estudar e que você consiga atingir suas metas e consiga a sua posse, que todo concurseiro quer, é a bendita posse. Então, muito obrigado, aquele abraço e boa sorte.